impressionante está no livro de Reis, segundo as Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando Deus, através do profeta Eliseu, multiplica o azeite de uma viúva. O texto diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheio. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que mensagem, que maravilha, que milagre extraordinário feito pelo Senhor. A história desta viúva traz alguns detalhes importantes que vale a pena mencionar. Primeiro, o texto diz que o servo temia: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, diz que o teu servo temia ao Senhor. Então, o primeiro detalhe importante é que a viúva diz que o servo de Eliseu temia ao Senhor. Ou seja, a reverência e respeito a Deus é importante, ele respeitava a Deus. E a importância de respeitar a Deus é fundamental, pois é um reconhecimento da grandeza do Senhor. E isso proporciona muitos benefícios. Um outro detalhe importante no texto é: deixou uma dívida, e essa dívida corroborou para vários transtornos para a viúva. Primeiro, seus filhos serviriam de pagamento da dívida, ou seja, serviria para reparar a dívida. A maior herança daquela mulher, os seus filhos, uma grandiosa dádiva para os pais, são os filhos. A perda traria uma dor profunda e permanente. Ela já tinha perdido seu marido e agora perderia seus filhos para ser escravos. E Eliseu lhe disse, é um outro detalhe importante, a palavra, a resposta de Eliseu para aquela mulher: que te hei de fazer? O Senhor tem uma saída. O Senhor tem uma solução. O
Senhor tem um fim para a aflição, para a dor, para o desespero. Qual é a tua necessidade? O que você espera que o Senhor faça por você? O que o Senhor deseja? O que você deseja que o Senhor faça? O que está lhe trazendo dor? O que está lhe proporcionando angústia? O Senhor tem uma saída. O livro de Salmo 34, versículo 17, está escrito assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preste atenção a esse texto, escute-me por favor. O que está lhe trazendo angústia, o que está promovendo aflição em teu coração? O texto, o Senhor diz que o justo clama e que ele ouve e livra. Você precisa clamar, você precisa mostrar ao Senhor o que está lhe proporcionando aflição. E o verso 19 diz que muitas são as aflições do justo. Nós enfrentamos muitas aflições, as perseguições são muitas. Mas saiba que o Senhor de todas os livra, assim está escrito em sua palavra. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela estava aflita porque o seu marido tinha morrido. Os seus filhos agora seriam como forma de pagamento da dívida. E o profeta pergunta a ela: que hei de te fazer? E ele pergunta ainda: o que é que tens em casa? E ela responde: nada. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E aí o profeta diz para ela: vai até os teus vizinhos e pegue emprestado vasilhas vazias, não poucas. E um outro detalhe, ele diz: então entra e fecha a porta. E assim ela fez com seus filhos. E falando em entrar e fechar a porta, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos sobre a oração, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Observe a importância de você tirar um momento para falar com Deus. Você precisa externar ao Senhor, por mais que Ele esteja vendo, por mais que Ele saiba, mas Ele quer ouvir a sua voz. E toda a palavra do Senhor nos recomenda falar com Deus. E após a mulher ter feito isso, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, não há mais vasilha alguma quando ela pergunta ao seu filho, ou seja, quando ela solicita ao seu filho para trazer mais vasilha. Ele diz: não há mais vasilha alguma. E o texto diz: então o azeite parou. Um detalhe importante, uma observação importante, enquanto tinha vasilhame, enquanto tinha vasilhas, tinha azeite, o azeite jorrava, o azeite transbordava,
o azeite continuava. Mas à medida que parou, que não tinha, que terminou as vasilhas, o azeite parou. Ou seja, o Senhor concedeu o suficiente para ela. Um outro detalhe no texto, o profeta recomenda: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E assim ela fez. E o outro detalhe, e tu e teus filhos vivei o resto. Então, queridos, observe a providência de Deus para com aquela mulher, o socorro do Senhor para a aflição daquela mulher. E não é diferente com você, não é diferente comigo. O Senhor recomenda que nós venhamos clamar a Ele. Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia que eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor recomenda invocar no dia da tua angústia, no dia da tua dor, no dia da tua aflição, que Ele vai te livrar e, consequentemente, você vai glorificar o nome do Senhor. Outro fato que demonstra a manifestação do poder de Deus é quando Deus para o tempo, Deus parou o tempo para abençoar, para trazer justiça aos seus servos. Dois relatos bíblicos onde Deus move o tempo para abençoar os seus servos. Primeiro é a história de Josué, baseada no livro de Josué, capítulo de número 10, versículo de número 13 em diante. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Ah, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor apelejava por Israel. Outra história está no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 10. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Foi o 12º rei de Judá. Meu filho, o sucessor de Jotão. Acais tinha 20 anos quando se tornou o 12º rei de Judá. Iniciou o seu reinado em 735 a.C. e governou por 16 anos, sendo contemporâneo do profeta Isaías. Esse fato ocorreu quando Deus deu a vitória sobre este homem, onde o profeta Isaías levou uma mensagem mandando-lhe reparar a casa, consertar a casa, porque ele morreria. E ele, recebendo essa notícia, ele passou a apresentar a Deus a sua vida, mostrar ao Senhor os seus caminhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E Deus manda o profeta voltar, o profeta Isaías, e traz essa mensagem de cura, de esperança. E ele foi curado, e como prova o Senhor retrocedeu o relógio de Acais. Observe que nesses dois fatos o Senhor opera na natureza, atua na natureza, para o tempo para abençoar os seus servos. Em todos esses relatos bíblicos nós vimos como a onipotência de Deus
atuou de forma a operar milagres que eram impossíveis para o homem. Ainda a onipotência de Deus, ela se manifesta de forma irresistível. Não existe oposição ou resistência, ninguém, nada poderá resistir à manifestação do poder de Deus. A quem não se consegue resistir por causa do grande poder. O grande exemplo é o Faraó. O Faraó tentou de todas as formas impedir a saída do povo de Israel do Egito. E Deus lançou 10 pragas, onde fez com que ele liberasse o seu povo. E por fim, ele libera o povo de Deus e o povo sai marchando para a vitória. Ninguém poderá resistir ao poder de Deus. Um outro fato de grande manifestação do poder de Deus que é irresistível é a morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde deter o Senhor. O Senhor veio, voltou, retornou à vida, porque ninguém pode resistir ao poder de Deus. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, está escrito: mas o anjo disse às mulheres: não temas vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse: vinde, vede o lugar onde jazia. Então observe que a morte não pôde segurar o Senhor, porque o seu poder é irresistível. Esse poder ainda traz existência o que não existe. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existisse. Então observe que Deus concedeu a Abraão filhos, e Abraão se tornou pai de uma grande nação. A sua esposa era estéril, não poderia ter filhos, estavam avançados em idade. Quando criou os céus e a terra, ele disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus, o seu poder, traz à existência o que não existe. O texto base que nós estamos meditando: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Um outro atributo do poder de Deus é a onisciência nesse texto. Observe que o texto diz: pedimos ou pensamos. O que pedimos, ou seja, o que externamos, aquilo que colocamos para fora. O que pensamos não foi externado. E Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não externamos ainda. Ele sabe, Ele conhece aquilo que nós não falamos, não colocamos para fora. Isso demonstra a sua onisciência. Deus conhece os seus problemas, Deus conhece as suas dificuldades, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas aflições, Deus conhece as suas fraquezas, mas Ele quer que você externe. Mas mesmo se você não externar, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é Deus onisciente. E como entender a onisciência de Deus?
é aquele cujo saber é sem limites. Ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro e até mesmo o que pensamos. Um exemplo está no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 1. Um coxo que foi colocado pelo telhado. Essa história é um relato da manifestação da onisciência de Cristo. Quando a casa do Senhor em Cafarnaum estava cheia e não havia possibilidade de entrar pelas portas, então uns homens levavam seu amigo que era coxo, não poderia andar. Eles subiram no telhado, fizeram uma abertura e colocaram o homem diante da presença de Jesus. E quando Jesus vê aquele homem, diz: perdoados são os teus pecados. O texto não faz referência de que aqueles homens pediram perdão, que queriam perdão. Toda a história demonstra que eles queriam a cura daquele homem. Mas Jesus percebe, Jesus entende, Jesus vê, porque ele é onisciente. Ele sondou o coração do homem e disse: perdoados são os teus pecados. E os fariseus que estavam ali disse: quem é este para perdoar pecado? Mas observe que o texto diz que eles falavam em seu coração. E mais uma vez nós percebemos a onisciência de Deus. Jesus vê e Jesus diz: por que vocês murmuram em seus corações? O que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecado. A ti te digo, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. O perdão dos pecados é algo que não é percebível. Nós não podemos ver porque não existe uma manifestação externa. Não existe uma manifestação externa de que a pessoa recebeu o perdão. Mas a cura, o paralítico levantar, seria visível a todos. Isso demonstrava o poder, a onipotência de Deus. Então esse texto é percebível, esse texto demonstra a onipotência e a onisciência de Cristo no seu ministério. E quando falamos de que o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele deseja que nós externamos um texto bíblico que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Observe que o apóstolo Paulo orienta a igreja a externar, a falar com Deus, a mostrar a Deus as nossas petições através da oração e súplica. A oração, ela tem inúmeras ou variadas finalidades, e dentre elas é mantermos um relacionamento com o Senhor. Deus, entenda, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer sentir o seu coração. Ele quer ver você externar a sua necessidade. Uma prova de que Deus quer ouvir a sua voz, quando Ele usa o profeta Jeremias para falar com o povo, o seu povo. Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor usa o profeta e diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então observe que Deus usa o profeta recomendando que o povo clamasse, porque ele vai responder e vai anunciar, vai demonstrar, vai manifestar coisas grandes e firmes, coisas grandes e constantes que permanecem, coisas grandes e firmes
que seriam reveladas, coisas grandes e firmes que seriam reveladas. Então o Senhor quer que você clame a Ele. O livro de Salmo 139, mostrando o poder da onisciência de Deus. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegaste à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ó profundezas das riquezas. Isaías capítulo 40, versículo 28. Ainda no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Todos esses textos asseguram que o Senhor, Ele é onisciente, que Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos caminhos, os nossos passos, a nossa vida, o nosso interior, e não podemos esconder nada diante da sua presença, diante da sua face, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pede ou que você pensa. Ele pode fazer todas as coisas. E o terceiro e último atributo da manifestação do poder de Deus